Você já percebeu como fica inquieto quando ninguém reconhece seus esforços? Como uma parte sua ainda espera aplausos, elogios, validação externa para se sentir verdadeiramente bem-sucedido? Eu vivi mais de 1000 anos, acumulei riquezas que superavam todas as nações ao meu redor, e posso te dizer uma verdade que machuca. Essa necessidade desesperada de aprovação é exatamente o que mantém a prosperidade longe de você. Existe uma diferença abissal entre querer ficar rico para impressionar e estar preparado para receber riqueza sem ser destruído por ela. A maioria das pessoas que conheço está obcecada em mostrar sucesso, mas não tem a maturidade emocional para sustentá-lo. Elas querem o resultado, mas fogem do processo interno que torna alguém digno de grandes recursos. Hoje, eu vou revelar os 7 sinais de que você finalmente desenvolveu a sabedoria para prosperar em silêncio. Não estou falando de técnicas, estratégias ou dicas rápidas. Estou falando de uma transformação profunda no seu caráter, na sua relação com o poder, na forma como você enxerga o propósito da riqueza. Porque quando você está verdadeiramente pronto, o universo não consegue mais segurar o que pertence a você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você está mudando, amadurecendo. Você está cansado de perseguir migalhas quando poderia estar administrando abundância. Mas preste atenção. Este não é mais um vídeo motivacional vazio. O que vou compartilhar vai exigir que você olhe para partes de si mesmo que talvez prefira ignorar. Se você está pronto para essa jornada de transformação real, se inscreva no canal agora, porque o que vem pela frente vai separar quem realmente quer crescer de quem só quer se sentir bem por alguns minutos. Número 1. A raiz do problema. Você já se perguntou por que tantas pessoas que ganham na loteria acabam mais pobres e infelizes do que antes? Por que herdeiros de grandes fortunas destroem impérios em poucas gerações? A resposta vai além do que você imagina. A verdade é que a maioria das pessoas não falha em ficar rica por falta de oportunidades ou conhecimento técnico. Elas falham porque não estão preparadas por dentro para sustentar o que desejam por fora. Eu tive a oportunidade única de observar este fenômeno durante séculos. Vi homens conquistarem riquezas inimagináveis e perdê-las da forma mais patética possível. Vi outros que, mesmo com recursos limitados, construíram legados que duraram gerações. A diferença não estava na inteligência, na sorte ou nas conexões. A diferença estava na preparação interior, na maturidade emocional e espiritual para lidar com o poder que o dinheiro representa. A riqueza é como um amplificador cósmico. Ela não muda quem você é por dentro, ela apenas torna visível e multiplicado aquilo que já existia em você. Se você tem inveja, a riqueza fará com que essa inveja se torne paranoia destrutiva. Se você tem inseguranças, o dinheiro as transformará em comportamentos autodestrutivos. Se você tem feridas emocionais não curadas, a abundância material apenas criará mais formas sofisticadas de sofrimento. Imagine um vaso rachado tentando conter água pura. Não importa quanta água você despeje, ela sempre escorrerá pelas fissuras até o vaso ficar vazio novamente. Assim é a pessoa que busca riqueza sem primeiro reparar suas rachaduras internas. O dinheiro escorrerá de sua vida através de decisões impulsivas, relacionamentos tóxicos, vícios disfarçados de prazeres ou investimentos emocionais desastrosos. Conheci um jovem príncipe que herdou um reino próspero aos 20 anos. Tinha tudo que qualquer homem poderia desejar: ouro, terras, exércitos, mulheres belíssimas. Mas por dentro, ele era movido por uma necessidade desesperada de aprovação. Cada decisão que tomava era para impressionar alguém. Gastou fortunas em festas grandiosas para ser admirado.
iniciou guerras desnecessárias para ser temido. Em menos de 5 anos, transformou um reino próspero em ruínas fumegantes. Morreu sozinho, odiado por seu próprio povo, porque confundiu ter riqueza com estar preparado para ela. A riqueza sem sabedoria é uma das forças mais destrutivas que existem. É como entregar uma espada afiada nas mãos de uma criança. O poder de transformar sonhos em realidade, quando colocado nas mãos de alguém que ainda não desenvolveu discernimento e autocontrole, torna-se o poder de transformar pesadelos em realidade também. Aqui está a virada que poucos compreendem. A riqueza não é um prêmio que você ganha por ser inteligente ou trabalhar duro. A riqueza é uma responsabilidade que o universo confia apenas àqueles que demonstraram capacidade de administrar, lá sem se corromper. É um teste de caráter disfarçado de bênção. Toda pessoa verdadeiramente próspera que conheci passou por um processo interno profundo antes de receber abundância material. Elas tiveram que enfrentar seus demônios, curar suas feridas, desenvolver virtudes e, principalmente, descobrir um propósito maior do que a própria satisfação pessoal. Só assim o dinheiro se tornou uma ferramenta de transformação ao invés de um instrumento de autodestruição. Se você quer riqueza duradoura, pare de perguntar como posso ficar rico rapidamente e comece a perguntar que tipo de pessoa eu preciso me tornar para ser confiável com grandes recursos. Esta mudança de perspectiva é o primeiro passo real em direção à prosperidade genuína, porque no final, o universo não está preocupado em fazer você feliz temporariamente. Ele está preocupado em encontrar alguém que use a abundância para elevar a humanidade inteira. Número 2. Amar o silêncio mais do que a aprovação. Existe uma epidemia silenciosa destruindo a vida financeira de milhões de pessoas, e você provavelmente sofre dela sem perceber. É a necessidade compulsiva de validação externa. Você toma decisões financeiras pensando no que os outros vão achar. Compra coisas para impressionar. Escolhe investimentos porque são populares. Muda de estratégia porque alguém criticou sua abordagem. Essa dependência da aprovação alheia é o que mantém você preso na mediocridade financeira. A sabedoria autêntica nasce no silêncio, longe dos ruídos das opiniões alheias. Quando você finalmente desenvolve a capacidade de ficar sozinho com seus pensamentos, sem a necessidade desesperada de validação externa, algo extraordinário acontece. Você começa a tomar decisões a partir de um lugar de integridade e visão, não de insegurança e carência. O silêncio é onde você descobre seus motivos reais. No meio do barulho social, é fácil se convencer de que você quer ficar rico para ter liberdade, para ajudar a família, para fazer a diferença no mundo. Mas quando você se senta em silêncio profundo e faz as perguntas difíceis, muitas vezes descobre motivações menos nobres. Talvez você queira dinheiro para se vingar de quem te desprezou. Talvez para preencher um vazio emocional. Talvez para se sentir superior aos outros. Essas descobertas são desconfortáveis, mas necessárias. Pense no silêncio como um laboratório espiritual, onde suas verdadeiras intenções são purificadas. É como o processo de refinar ouro. Você precisa aplicar calor intenso para separar o metal puro das impurezas. O silêncio é esse calor que separa suas ambições autênticas das suas carências disfarçadas de sonhos. Lembro-me de uma decisão que tomei durante uma das maiores crises do meu reino. Os conselheiros mais respeitados me pressionavam a aumentar os impostos sobre os comerciantes para financiar uma guerra que consideravam necessária. O povo esperava que eu demonstrasse força militar. Os inimigos aguardavam um movimento previsível, mas durante 7 dias me retirei para orar e meditar em silêncio absoluto. No silêncio,
Percebi que aquela guerra não era sobre proteger meu povo, era sobre proteger meu orgulho. Os conselheiros queriam a guerra porque seus negócios lucrariam com ela. O povo queria a guerra porque prefere culpar inimigos externos a enfrentar problemas internos. E eu queria guerra porque tinha medo de parecer fraco. Quando essa verdade se revelou, a decisão se tornou clara. Ao invés de guerra, investiria os recursos em fortificações defensivas e melhorias na agricultura. Foi uma decisão impopular, mas salvou milhares de vidas e tornou meu reino próspero por décadas. Aqui está a transformação que precisa acontecer. Você deve aprender a valorizar sua paz interior mais do que a aprovação externa. Quando alguém critica suas escolhas financeiras, ao invés de se defender ou mudar de rumo impulsivamente, você volta ao silêncio para reavaliar. Quando uma oportunidade de investimento é apresentada com pressão social, você se retira para analisar com clareza, longe da euforia coletiva. A prática diária do silêncio introspectivo é não negociável para quem quer construir riqueza duradoura. Reserve pelo menos 20 minutos todos os dias para ficar sozinho, sem distrações, fazendo perguntas profundas sobre suas motivações e decisões. Por que eu quero este dinheiro? Esta decisão está sendo tomada por medo ou por sabedoria? Estou agindo para impressionar ou para construir algo significativo? No silêncio, você também desenvolve a capacidade de ouvir sua intuição financeira. Existe uma voz interna que sempre sabe quando um negócio é arriscado demais, quando uma pessoa não é confiável, quando uma oportunidade é boa demais para ser verdade. Mas essa voz é sutil, ela sussurra. Se sua vida está cheia do barulho da aprovação social, você nunca conseguirá ouvi-la. E sem essa orientação interior, você estará sempre vulnerável a golpes, manipulações e decisões desastrosas. Quando você finalmente ama o silêncio mais do que a aprovação, algo poderoso acontece. Suas decisões financeiras se tornam reflexo do seu caráter, não das suas inseguranças. E decisões que nascem do caráter sempre produzem frutos duradouros. Número 3. Sabedoria como base da prosperidade. A confusão mais perigosa da nossa época é pensar que riqueza e prosperidade são a mesma coisa. Não são. Riqueza é ter muito dinheiro. Prosperidade é saber administrar qualquer quantia de forma que ela se multiplique e gere impacto positivo. Conheci milionários miseráveis e homens simples verdadeiramente prósperos. A diferença está na sabedoria, não no saldo bancário. A sabedoria financeira é uma forma de inteligência espiritual que vai muito além de conhecimento técnico sobre investimentos. É a capacidade de fazer escolhas que honram seus valores enquanto geram resultados sustentáveis. É saber quando dizer não a uma oportunidade lucrativa porque ela compromete sua integridade. É reconhecer que certas formas de ganhar dinheiro custam mais caro do que vale a pena. Você está fazendo a pergunta errada. A maioria das pessoas pergunta: como posso ficar rico? Quando deveria perguntar: como posso me tornar confiável para administrar grandes recursos? O universo não está interessado em satisfazer sua ganância. Ele está procurando pessoas que possam ser trusted com abundância para propósitos maiores do que o próprio ego. Imagine a sabedoria financeira como a diferença entre um lago e um rio. O lago acumula água, mas se não tiver entrada e saída constantes, a água fica estagnada e eventual se evapora. O rio, por outro lado, está sempre fluindo, renovando, levando vida para onde passa. A pessoa sábia entende que o dinheiro deve fluir como um rio, entrando através de valor genuíno, entregue ao mundo, e saindo através de investimentos inteligentes e contribuições significativas. Lembro-me de 2 comerciantes que vieram me pedir conselhos sobre o mesmo negócio. Ambos queriam investir na rota comercial entre nosso reino e o Egito.
O primeiro me apresentou cálculos detalhados sobre os lucros potenciais, falou sobre como se tornaria o comerciante mais rico da região, mostrou planos de como expandiria rapidamente para outras rotas. O segundo me disse que havia identificado uma necessidade real. Nossa região sofria com escassez de certos grãos, enquanto o Egito tinha abundância. Ele queria estabelecer uma rota que garantisse segurança alimentar para nosso povo e prosperidade justa para os agricultores egípcios. O primeiro comerciante estava pensando em riqueza. O segundo estava pensando em prosperidade. Adivinha qual dos dois recebeu minha aprovação e apoio? E adivinha qual dos dois construiu um legado que durou gerações? A sabedoria ensina que toda decisão financeira verdadeiramente próspera responde a 3 perguntas: é íntegro? É sustentável? É significativo? Se uma oportunidade falha em qualquer uma dessas 3, não importa quão lucrativa pareça, ela acabará custando mais do que vale a pena. Integridade significa que seus métodos de ganhar dinheiro são consistentes com seus valores mais profundos. Não adianta lucrar se você perde sua paz de espírito no processo. Sustentabilidade significa que o negócio pode prosperar por décadas sem esgotar recursos ou causar dano. Significado significa que seu trabalho contribui para algo maior do que sua própria satisfação material. Aqui está a transformação radical que poucos fazem. Pare de perseguir oportunidades e comece a cultivar sabedoria. Estude não apenas técnicas de investimento, mas filosofia moral. Desenvolva não apenas habilidades de negociação, mas caráter. Busque não apenas crescimento financeiro, mas crescimento como ser humano. A pessoa sábia entende que o dinheiro é uma consequência, não um objetivo. Quando você se foca em entregar valor excepcional, resolver problemas reais e servir necessidades autênticas, a prosperidade financeira se torna um subproduto natural. Mas quando você foca diretamente no dinheiro, frequentemente ele escapa pelas suas mãos como água. Comece a avaliar cada decisão financeira não apenas pelos retornos potenciais, mas pelo impacto no seu caráter. Esta oportunidade me torna uma pessoa melhor ou pior? Este investimento alinha com quem eu quero ser? Esta forma de ganhar dinheiro é algo que posso fazer com orgulho pelos próximos 20 anos? Quando a sabedoria se torna a base das suas decisões financeiras, você deixa de ser um acumulador ansioso e se torna um administrador consciente. E administradores conscientes sempre prosperam mais do que acumuladores ansiosos. Número 4. Relação emocional com o dinheiro. A ilusão mais cruel que existe é acreditar que o dinheiro pode curar feridas emocionais. Você carrega dentro de si vazios que não consegue nomear, dores que prefere não enfrentar, inseguranças que tenta esconder até de você mesmo. E no fundo, secretamente, acredita que quando tiver dinheiro suficiente, essas dores vão desaparecer magicamente. Preciso te contar uma verdade que vai doer. O dinheiro não cura nada. Ele apenas amplifica tudo que já existe dentro de você. Se você busca riqueza para provar seu valor, o dinheiro se tornará uma droga viciante que nunca satisfaz. Se você quer ficar rico para se vingar de quem te desprezou, a riqueza se transformará em amargura dourada. Se você persegue abundância material para preencher o vazio emocional deixado por traumas não resolvidos, descobrirá que existe um tipo de pobreza que nenhuma quantia pode resolver, a pobreza da alma. Eu experimentei todos os prazeres que o dinheiro pode comprar. Construí palácios que desafiavam a imaginação. Possuí jardins que eram paraísos na terra. Tive acesso a comidas, vinhos, perfumes e experiências que poucos humanos jamais conheceram. E posso te garantir algo que vai contra tudo que a sociedade moderna te ensina. O prazer tem retorno decrescente, mas a dor amplificada pelo dinheiro tem retorno crescente. O primeiro palácio me trouxe alegria genuína. O segundo, satisfação. O terceiro, apenas um alívio temporário.
Do quarto em diante, cada nova aquisição me trazia mais ansiedade do que felicidade, porque eu percebia que estava correndo em uma esteira que nunca parava. Quanto mais eu tinha, mais eu precisava para sentir a mesma sensação. Era como uma sede que aumentava cada vez que eu bebia. Pense no dinheiro como um espelho emocional brutalmente honesto. Ele reflete de volta, magnificado, cada sentimento que você traz para a relação com ele. Se você se aproxima do dinheiro com medo de não ser suficiente, ele criará situações que confirmarão sua inadequação. Se você usa o dinheiro como fuga da solidão, ele atrairá pessoas interesseiras que aumentarão sua sensação de isolamento. Se você trata o dinheiro como vingança contra o mundo, ele se tornará uma arma que eventualmente se voltará contra você. Conheci um homem que construiu um império comercial movido pela humilhação que sofreu na juventude por ser pobre. Durante décadas, ele acumulou riquezas astronômicas, sempre lembrando dos rostos daqueles que o desprezaram. Quando finalmente teve mais dinheiro do que todos seus antigos detratores juntos, descobriu algo terrível. A vingança não trouxe paz, trouxe vazio. Ele havia gasto a vida inteira construindo um monumento à sua própria ferida, e agora que o monumento estava pronto, a ferida ainda sangrava. Aqui está a transformação que pode salvar sua vida financeira e emocional. Você deve curar sua relação com o dinheiro antes de tentar acumulá-lo. Isso significa fazer as pazes com suas inseguranças financeiras, perdoar as pessoas que te machucaram por causa de dinheiro e, principalmente, descobrir fontes de alegria e significado que independem do seu saldo bancário. Comece identificando suas feridas financeiras. Que memórias dolorosas você tem relacionadas ao dinheiro? Que medos secretos você carrega sobre riqueza ou pobreza? Que pessoas você quer impressionar ou de quem quer se vingar através do sucesso financeiro? Essas descobertas são desconfortáveis, mas necessárias. Você não pode curar o que não consegue nomear. Depois, desenvolva fontes de alegria simples que custam pouco ou nada. A capacidade de se satisfazer com prazeres simples é um dos maiores poderes que alguém pode ter. Quando você pode ser feliz com uma conversa profunda, um pôr do sol, um livro inspirador ou um momento de silêncio, você se torna imune à tirania do consumismo. O dinheiro se torna uma ferramenta nas suas mãos, não uma corrente no seu pescoço. Finalmente, redefina o propósito do dinheiro na sua vida. Ao invés de usá-lo para curar dores ou provar pontos, use-o como um instrumento para expressar seus valores mais elevados. Use-o para criar beleza no mundo, para resolver problemas reais, para cuidar de pessoas que você ama, para construir algo que sobreviverá a você. Quando o dinheiro se torna a expressão do seu caráter ao invés de compensação pelas suas carências, ele flui de forma natural e abundante. Lembre-se, pessoas emocionalmente saudáveis atraem e mantêm riqueza com facilidade. Pessoas emocionalmente feridas sabotam sua própria prosperidade, mesmo quando conseguem acumular dinheiro temporariamente. Número 5. A paciência como virtude indispensável. Você vive em uma era que idolatra a velocidade e despreza a paciência. Quer resultados instantâneos, sucessos meteóricos, riqueza da noite para o dia. Essa pressa desesperada não é ambição, é imaturidade disfarçada. E ela é precisamente o que mantém você longe da prosperidade duradoura. A paciência não é apenas uma virtude bonita, é uma estratégia de sobrevivência financeira. Todos os grandes patrimônios foram construídos por pessoas que entenderam uma verdade fundamental. A riqueza real é sempre uma maratona, nunca um sprint. A impaciência é a mãe de todas as decisões financeiras desastrosas. É ela que te faz investir em esquemas piramidais prometendo lucros impossíveis. É ela que te leva a trocar de estratégia toda semana.
É ela que te faz gastar o que não tem para impressionar pessoas que nem gostam de você. A pressa é o inimigo da prosperidade porque prosperidade requer tempo para amadurecer, como uma árvore que precisa de anos para dar os melhores frutos. Quando decidi construir o templo que se tornaria uma das maravilhas do mundo antigo, todos os meus conselheiros me pressionaram para acelerar o processo. Disseram que eu deveria usar mais trabalhadores, trabalhar dia e noite, cortar alguns detalhes para terminar rapidamente. Eles queriam que eu tivesse pressa para impressionar as nações vizinhas, para demonstrar poder, para satisfazer meu próprio ego. Mas eu entendi algo que eles não entenderam. Excelência não pode ser apressada. Durante 7 anos, supervisionei cada detalhe da construção. Escolhemos as madeiras certas no tempo certo. Esperamos as estações apropriadas para determinados trabalhos. Treinamos artesãos até que alcançassem a perfeição. Testamos materiais até encontrar as combinações ideais. O resultado foi um templo que permaneceu de pé por séculos, inspirando gerações e estabelecendo um padrão de excelência que nunca foi superado. A paciência na construção de riqueza funciona da mesma forma. Cada decisão financeira inteligente é como colocar uma pedra sólida na fundação de um edifício. Se você tem pressa, você usa materiais inferiores e métodos desleixados. O resultado é uma estrutura que pode até impressionar de longe, mas que desmorona ao menor tremor. Imagine a paciência financeira como o processo de fermentação de um vinho excepcional. Você pode beber a uva esmagada imediatamente, mas será apenas suco. Com paciência, esse mesmo líquido se transforma em algo infinitamente mais valioso e complexo. Seus investimentos, seus negócios, suas habilidades, todas seguem o mesmo princípio. Tempo é o ingrediente secreto que transforma potencial em realidade extraordinária. Lembro-me de um comerciante que veio me procurar com uma ideia que todos consideravam obsoleta. Ele queria revitalizar uma antiga rota comercial que havia sido abandonada por ser considerada lenta demais. Todos os outros comerciantes preferiam rotas mais rápidas, mesmo que mais perigosas e caras. Este homem passou 2 anos estudando a rota antiga, mapeando cada vila, construindo relacionamentos com líderes locais, estabelecendo pontos de apoio. Os outros comerciantes riram dele, chamaram-o de antiquado e ineficiente. 20 anos depois, quando as rotas rápidas se tornaram inviáveis devido a conflitos e instabilidade política, a rota que ele pacientemente desenvolveu se tornou a mais segura e lucrativa de toda a região. Sua paciência inicial se transformou em prosperidade geracional. Enquanto outros perderam fortunas perseguindo lucros rápidos, ele construiu um legado sólido porque teve a sabedoria de plantar sementes que sabia que levariam tempo para crescer. A paciência estratégica tem regras práticas que você pode implementar imediatamente. Primeiro, pare de verificar seus investimentos compulsivamente. Defina períodos específicos para revisar seu progresso financeiro, não mais que uma vez por mês. Segundo, antes de fazer qualquer mudança significativa em sua estratégia financeira, espere pelo menos 1 semana. A maioria das decisões impulsivas que você pensa que são urgentes, na verdade, não são. Terceiro, desenvolva a capacidade de dizer não a oportunidades que prometem retornos rápidos demais. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Quarto, concentre-se em construir habilidades e relacionamentos que serão valiosos por décadas, não apenas por meses. A paciência se cultiva em pequenos atos diários. Espere antes de comprar por impulso. Poupe antes de gastar. Estude antes de investir. Planeje antes de agir. Cada pequeno exercício de autocontrole fortalece sua capacidade de tomar decisões baseadas na sabedoria, não na urgência. Lembre-se, em um mundo de instantaneidade,
Paciência é seu maior diferencial competitivo. Enquanto outros desperdiçam energia correndo em círculos, você está construindo algo duradouro, tijolo por tijolo, dia por dia. Número 6. Reconhecer valor no que é desprezado. Uma das maiores tragédias da humanidade é a quantidade de oportunidades extraordinárias que passam despercebidas porque vêm disfarçadas de insignificância. Você vive em um mundo obcecado por aparências, onde valor é confundido com popularidade e potencial é ignorado quando não vem embalado de forma glamourosa. Esta cegueira coletiva é precisamente onde reside sua maior vantagem financeira. Enquanto multidões perseguem o óbvio, você pode construir riqueza real identificando diamantes em meio ao carvão. A habilidade de reconhecer valor onde outros veem apenas lixo é a diferença entre prosperidade genuína e mediocridade perpétua. Não estou falando de ter sorte ou intuição misteriosa. Estou falando de desenvolver uma percepção refinada que consegue enxergar além das aparências superficiais e identificar o potencial transformador em ideias, pessoas e oportunidades que são sistematicamente ignoradas ou rejeitadas pelos demais. O preconceito é o inimigo número 1 da prosperidade. Quando você rejeita automaticamente uma ideia porque ela vem de alguém jovem demais, velho demais, pobre demais ou diferente demais, você está deixando fortunas escorrerem pelos seus dedos. A discriminação não é apenas moralmente errada, ela é financeiramente suicida. Alguns dos meus investimentos mais lucrativos vieram de apostar em pessoas e projetos que todos os especialistas consideravam sem valor. Pense na percepção de valor como a diferença entre um arqueólogo experiente e um turista comum visitando um sítio histórico. O turista vê apenas pedras velhas e poeira. O arqueólogo vê civilizações inteiras, reconhece padrões, identifica artefatos preciosos que, para olhos não treinados, parecem apenas fragmentos sem importância. A diferença não está no que eles estão vendo, mas em como foram treinados para ver. Lembro-me de um jovem soldado que todos consideravam inadequado para posições de liderança. Era filho de camponeses, não tinha educação formal, falava com sotaque rural que fazia os nobres rirem. Meus generais o desprezavam, meus conselheiros o ignoravam. Mas eu observei algo que eles não viram. Este jovem nunca perdia uma batalha nos treinos, não porque fosse mais forte ou mais rápido, mas porque pensava diferente. Ele via oportunidades táticas que soldados superiores perdiam completamente. Decide promover-lo contra todas as recomendações. Em 6 meses, ele havia revolucionado nossa cavalaria com estratégias que ninguém havia considerado. Em 2 anos, seus métodos foram adotados por todo o exército. Em 5 anos, ele era reconhecido como o melhor estrategista militar da região. Todos que o desprezaram inicialmente agora competiam para trabalhar sob suas ordens. Meu investimento em alguém que outros rejeitaram se transformou em uma vantagem militar que durou gerações. Outro exemplo foi um comerciante de pombos que todos consideravam um negócio insignificante. Enquanto outros comerciantes focavam em ouro, especiarias e tecidos caros, este homem criou a rede de comunicação mais rápida e confiável do reino usando pombos-correio. Quando conflitos tornaram as estradas inseguras, sua rede modesta se tornou indispensável. Informação rápida e confiável valia mais que ouro, e ele havia construído uma infraestrutura quando ninguém mais estava prestando atenção. O segredo para reconhecer valor oculto é desenvolver 3 habilidades específicas. Primeira, aprenda a separar o conteúdo da embalagem. Não importa como uma ideia é apresentada, foque no que ela propõe resolver. Segunda, treine-se para ouvir além das palavras.
Muitas vezes, as melhores ideias são comunicadas de forma inadequada por pessoas que têm visão, mas não têm habilidades de apresentação. Terceira, questione sistematicamente por que algo é desprezado. Às vezes, a rejeição coletiva acontece por preconceitos infundados, não por falta de mérito real. Comece a procurar oportunidades em setores que são considerados antiquados ou sem futuro. Frequentemente, esses setores estão maduros para a inovação precisamente porque foram negligenciados. Observe pessoas talentosas que são ignoradas por não se encaixarem no padrão esperado. Considere problemas que todos aceitam como inevitáveis, mas que na verdade podem ter soluções simples que ninguém tentou. Desenvolva o hábito de fazer perguntas diferentes. Ao invés de perguntar por que isso não funciona, pergunte o que faria isso funcionar. Ao invés de focar no que está errado com uma ideia, foque no que poderia estar certo. Esta mudança de perspectiva abrirá possibilidades que permaneciam invisíveis. Lembre-se, fortunas são construídas por pessoas que viram valor onde multidões viram apenas problemas. Seu olho treinado para reconhecer potencial desperdiçado pode se tornar sua maior fonte de prosperidade. Número 7. Mentalidade de administração. A ilusão mais perigosa que você pode ter sobre dinheiro é acreditar que você é dono dele. Não é. Você é apenas um administrador temporário de recursos que existiam muito antes de você nascer e continuarão existindo muito depois de você partir. Esta mudança de perspectiva não é filosofia abstrata. É a chave prática para multiplicar sua riqueza de forma sustentável. Quando você se vê como proprietário, você acumula com ansiedade e medo. Quando você se vê como administrador, você investe com sabedoria e propósito. A mentalidade de proprietário é baseada no medo da perda. Você guarda, esconde, protege, controla. Cada decisão é filtrada pelo terror de perder o que tem. Esta energia de escassez se torna uma profecia autorrealizável. Quanto mais você age com medo de perder, mais você cria as condições para a perda. A ansiedade gera decisões ruins. O medo paralisa oportunidades. O controle excessivo afasta parcerias valiosas. A mentalidade de administrador é baseada na responsabilidade da multiplicação. Você entende que foi confiado com recursos não para enterrar luz em segurança, mas para fazer luz crescer e gerar impacto. Esta energia de abundância atrai mais abundância. Quando você age como alguém que está gerenciando recursos para um propósito maior, você toma decisões mais sábias, constrói relacionamentos mais sólidos e identifica oportunidades que pessoas ansiosas não conseguem ver. Imagine a diferença entre um jardineiro e um colecionador. O colecionador quer preservar suas plantas exatamente como estão, com medo de que qualquer mudança possa danificá-las. Ele as mantém em ambientes controlados, limita seu crescimento, evita riscos. Suas plantas podem sobreviver, mas nunca florescem plenamente. O jardineiro, por outro lado, entende que plantas são feitas para crescer. Ele as poda quando necessário, as transplanta para solos melhores, as expõe a elementos que promovem crescimento, mesmo que isso envolva riscos calculados. Durante meus anos de reinado, enfrentei uma decisão que ilustra perfeitamente essa diferença. Uma severa seca havia reduzido drasticamente nossas reservas de grãos. Meus conselheiros mais conservadores me pressionaram a racionar severamente a comida, guardando tudo o que pudéssemos para garantir nossa própria sobrevivência. Era a mentalidade de proprietário, proteger o que tínhamos a qualquer custo. Mas eu escolhi a mentalidade de administrador. Ao invés de apenas guardar, investimos uma parte significativa das nossas reservas em caravanas para territórios distantes onde a chuva havia sido abundante.
Compramos sementes de variedades resistentes à seca. Contratamos engenheiros para melhorar nossos sistemas de irrigação. Foi um risco enorme, pois se as caravanas fossem atacadas ou se as chuvas não viessem na estação seguinte, poderíamos ter ainda menos comida. O resultado foi que não apenas sobrevivemos àquela crise, mas saímos dela mais fortes do que antes. As novas variedades de grãos se adaptaram perfeitamente ao nosso clima. Os sistemas de irrigação melhorados nos protegeram de futuras secas. As conexões comerciais estabelecidas durante a crise se tornaram fontes permanentes de prosperidade. Se eu tivesse agido como proprietário protecionista, teria apenas prolongado o sofrimento e desperdiçado uma oportunidade de transformação. A mentalidade de administração também transforma sua relação com o risco. Proprietários evitam riscos por medo de perder. Administradores calculam riscos como parte da responsabilidade de multiplicar. Eles entendem que o maior risco não é tentar e falhar, mas não tentar e desperdiçar o potencial dos recursos confiados a eles. Esta mudança de mentalidade tem aplicações práticas imediatas. Primeiro, pare de tomar decisões financeiras baseadas apenas na preservação do que você tem. Comece a avaliar cada escolha pela sua capacidade de gerar crescimento responsável. Segundo, desenvolva a coragem de investir em seu próprio crescimento. Administradores responsáveis investem constantemente em melhorar suas habilidades de administração. Terceiro, pratique generosidade estratégica. Administradores entendem que recursos são feitos para circular e criar valor, não para estagnar. Encontre formas de usar parte do que você tem para resolver problemas reais ao seu redor. Frequentemente, essa generosidade gera retornos inesperados porque conecta você com pessoas e oportunidades que permaneceriam inacessíveis de outra forma. Finalmente, desenvolva a perspectiva de longo prazo que vem naturalmente com a mentalidade de administração. Proprietários pensam em proteger o que têm hoje. Administradores pensam no legado que deixarão para as próximas gerações. Esta perspectiva ampliada permite decisões mais sábias e investimentos mais sustentáveis. Lembre-se, o universo confia abundância apenas àqueles que provam ser administradores responsáveis. Quando você para de tentar possuir e começar a administrar com sabedoria, os recursos fluem naturalmente em sua direção. Número 8. Discernimento e coragem como chaves da prosperidade. Existe uma habilidade que pode salvar você de mais perdas financeiras do que todas as estratégias de investimento combinadas. Esta habilidade não é ensinada em escolas de negócios, raramente é mencionada em livros sobre riqueza, mas é absolutamente indispensável para qualquer pessoa que queira construir prosperidade duradoura. É o discernimento, a capacidade de ver além das aparências e identificar a verdade oculta em situações, pessoas e oportunidades. O discernimento é como uma cirurgia espiritual que corta através das ilusões e revela a realidade nua. É doloroso porque frequentemente mostra verdades que você preferiria não ver. Revela que aquele parceiro de negócios que parece confiável tem motivos ocultos. Expõe que aquela oportunidade de investimento garantida é na verdade uma armadilha sofisticada. Mostra que seus próprios motivos para certas decisões financeiras não são tão nobres quanto você gostaria de acreditar. Mas o discernimento sozinho é inútil sem coragem. Muitas pessoas percebem a verdade, mas não têm coragem de agir baseadas nela. Elas veem os sinais de alerta, mas os ignoram porque enfrentar a realidade exigiria mudanças difíceis. Elas reconhecem relacionamentos tóxicos, mas permanecem neles porque sair seria desconfortável. Esta combinação de conhecimento sem ação é ainda mais perigosa do que a ignorância pura.
O discernimento verdadeiro funciona como um sistema de navegação interno que funciona mesmo quando todos os sinais externos estão mentindo para você. É uma percepção que não depende de dados, análises ou opiniões de especialistas. É uma forma de sabedoria que conecta informações aparentemente desconexas e revela padrões que outros não conseguem ver. Lembro-me de um dos momentos mais difíceis do meu reinado, quando descobri que meu conselheiro mais próximo, um homem em quem eu confiava há mais de uma década, estava secretamente negociando com nossos inimigos. Todos os dados externos mostravam sua lealdade. Suas palavras eram sempre sábias e encorajadoras. Sua reputação era impecável. Mas algo dentro de mim, uma inquietação que não conseguia explicar logicamente, sussurrava que algo estava errado. Durante semanas, lutei contra esta percepção. Era mais fácil ignorá-la do que investigá-la. Afinal, se minha suspeita estivesse correta, eu teria que enfrentar uma traição devastadora e reconstruir toda a minha estrutura de conselhos. Mas o discernimento continuava me alertando e eventualmente tive a coragem de investigar discretamente. O que descobri confirmou meus piores temores. Este homem não apenas estava vendendo informações para nossos inimigos, mas havia construído uma rede inteira de colaboradores dentro do próprio palácio. Se eu tivesse continuado ignorando minha percepção interna, em questão de meses, meu reino poderia ter sido destruído de dentro para fora. Tomar a decisão de confrontar esta realidade foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Significava admitir que meu julgamento sobre pessoas havia falhado dramaticamente. Significava desmantelar relacionamentos que haviam sido centrais para minha vida. Significava reconstruir a confiança do zero. Mas esta cirurgia dolorosa salvou não apenas meu reino, mas milhares de vidas que teriam sido perdidas se a traição tivesse continuado. O discernimento como prática diária pode ser desenvolvido através de exercícios específicos. Primeiro, antes de tomar qualquer decisão financeira importante, reserve um tempo para silêncio e reflexão. Faça a pergunta: o que minha intuição está me dizendo sobre esta situação? Não ignore a resposta só porque ela não faz sentido logicamente. Segundo, preste atenção aos seus sentimentos viscerais sobre pessoas e oportunidades. Se algo te deixa desconfortável sem uma razão clara, investigate. Frequentemente, nossa percepção inconsciente capta sinais que nossa mente racional ainda não processou. Terceiro, desenvolva coragem para agir baseado no que você percebe, mesmo quando isso significa tomar decisões impopulares. A coragem não é ausência de medo, é ação certa apesar do medo. Muitas vezes, o que parece ser a decisão mais arriscada no curto prazo é, na verdade, a mais segura no longo prazo. Quarto, não busque validação externa para suas percepções mais profundas. Se você precisa que outros confirmem o que sua intuição já sabe, você provavelmente vai tomar a decisão errada. O discernimento genuíno frequentemente vai contra a opinião popular. Quinto, aceite que o discernimento às vezes revela verdades inconvenientes sobre você mesmo. A maior coragem não é enfrentar inimigos externos, mas enfrentar suas próprias ilusões e auto-enganos. Lembre-se, em um mundo cheio de informações falsas, promessas vazias e pessoas com agendas ocultas, o discernimento combinado com coragem é sua melhor proteção contra perdas devastadoras e sua mais confiável guia para oportunidades genuínas. Número 9. Preparação pessoal para a abundância. O universo não distribui abundância aleatoriamente. Existe um critério rigoroso, quase matemático, que determina quem recebe acesso a grandes recursos e quem permanece na luta constante pela sobrevivência. Este critério não tem nada a ver com inteligência, educação, conexões ou mesmo trabalho duro.
tem tudo a ver com preparação interior. O universo só confia abundância àqueles que demonstraram, através de suas escolhas e caráter, que podem administrá-la sem ser corrompidos por ela. Você pode estar se perguntando como provar que está pronto para a riqueza quando ainda não a possui. É como o dilema clássico de precisar de experiência para conseguir trabalho, mas precisar de trabalho para ganhar experiência. A resposta é que a preparação para a abundância acontece nas pequenas coisas, nos momentos quando ninguém está observando, nas decisões que você toma quando não há nada em jogo exceto sua integridade. A preparação para a abundância é um processo interno que acontece como uma semente germinando no escuro. Ninguém pode ver o que está acontecendo por baixo da terra, mas transformações profundas estão ocorrendo. A semente está desenvolvendo raízes fortes o suficiente para sustentar uma árvore gigante, mesmo antes de qualquer crescimento ser visível na superfície. Sua preparação pessoal funciona da mesma forma. O primeiro sinal de que você está se preparando verdadeiramente para a abundância é quando para de reclamar sobre sua situação atual e começa a se focar no que pode controlar. Pessoas não preparadas gastam energia culpando circunstâncias, outras pessoas, a economia, o governo. Pessoas preparadas investem essa mesma energia desenvolvendo habilidades, cultivando relacionamentos e criando valor, independentemente das circunstâncias externas. O segundo sinal é quando você desenvolve a capacidade de dizer não a oportunidades que parecem boas no papel, mas que violam seus valores fundamentais. Esta é uma prova de fogo que poucos passam. A maioria das pessoas compromete seus princípios quando a pressão financeira aumenta. Mas aqueles que estão sendo preparados para a abundância descobrem que manter integridade em momentos difíceis sempre produz resultados superiores no longo prazo. O terceiro sinal é quando você começa a tomar decisões baseadas no impacto que elas terão em 5 ou 10 anos, não apenas no alívio imediato que podem proporcionar. Perspectiva de longo prazo é uma das características mais consistentes de pessoas prósperas. Elas estão dispostas a sacrificar gratificação imediata por resultados sustentáveis. Durante minha juventude, passei por um período de preparação que na época parecia cruel e desnecessário. Fui forçado a gerenciar projetos pequenos e aparentemente insignificantes. Supervisionei a construção de estradas em regiões remotas, administrei disputas sobre território de pastagens, gerenciei estoques de grãos. Meus contemporâneos estavam envolvidos em atividades mais glamorosas, guerras, cerimônias, negociações diplomáticas importantes. Eu me ressentia daquelas tarefas menores e me perguntava por que estava sendo subutilizado. Só anos depois compreendi que cada um daqueles projetos estava desenvolvendo habilidades específicas que eu precisaria para administrar um reino inteiro. A construção de estradas me ensinou sobre logística e planejamento de longo prazo. As disputas territoriais me ensinaram sobre mediação e justiça. O gerenciamento de estoques me ensinou sobre economia e previsão de necessidades futuras. Quando finalmente recebi responsabilidades maiores, eu tinha uma base sólida de experiência prática que não poderia ter sido adquirida de nenhuma outra forma. O que parecia ser desperdício do meu potencial era, na verdade, construção sistemática das competências que eu precisaria para lidar com a abundância sem ser destruído por ela. Olhe para sua vida atual e identifique onde você pode demonstrar preparação para a abundância. Como você administra o pouco que tem? Como você trata pessoas que não podem fazer nada por você? Como você reage quando ninguém reconhece seu trabalho? Como você lida com críticas injustas? Como você se comporta quando está sob pressão financeira? Estas situações aparentemente pequenas são seus testes de preparação.
O universo está observando como você responde quando os recursos são limitados, porque sua reação revela como você se comportará quando os recursos forem abundantes. Se você mente quando os riscos são baixos, mentirá quando os riscos forem altos. Se você é ganancioso com pouco, será destrutivamente ganancioso com muito. Comece hoje um processo de preparação consciente. Trate cada decisão financeira, por menor que seja, como uma oportunidade de demonstrar sabedoria. Administre seus recursos atuais como se fossem 100 vezes maiores. Pratique generosidade mesmo quando você não tem abundância. Desenvolva paciência mesmo quando você está desesperado por resultados. Lembre-se, abundância não é um prêmio que você ganha, é uma responsabilidade para a qual você se qualifica. Quando sua preparação interior estiver completa, os recursos externos fluirão naturalmente porque o universo finalmente terá encontrado alguém confiável para administrá-los. Agora você sabe por que algumas pessoas atravessam a vida inteira perseguindo riqueza e nunca a alcançam, enquanto outras parecem atrair prosperidade naturalmente. A diferença não está no que fazem, mas em quem se tornaram. Não está nas técnicas que dominam, mas no caráter que desenvolveram. Não está na sorte que tiveram, mas na sabedoria que cultivaram em silêncio. Estes sinais que compartilhei com você não são apenas indicadores de preparação para a riqueza. Eles são marcos de uma jornada de transformação interior que vai muito além do dinheiro. Quando você desenvolve amor pelo silêncio, sabedoria como fundamento, paciência estratégica, discernimento aguçado e mentalidade de administração, você não se torna apenas alguém pronto para prosperar financeiramente. Você se torna alguém capaz de prosperar em todas as dimensões da existência. Imagine uma semente que permanece enterrada durante meses, aparentemente sem progresso, enquanto desenvolve raízes profundas no escuro. Para observadores externos, nada está acontecendo. Mas quando finalmente brota, cresce com uma força e velocidade que surpreende a todos. Sua transformação interior funciona da mesma forma. O trabalho mais importante acontece onde ninguém pode ver. Cada momento de introspecção que você escolhe ao invés de buscar validação externa está fortalecendo suas raízes. Cada decisão sábia que toma mesmo quando é impopular está preparando o solo da sua prosperidade. Cada ato de paciência quando outros cedem ao desespero está construindo a estrutura que sustentará sua abundância futura. Se algo dentro de você despertou durante esta conversa, se reconheceu verdades que sua alma já sabia, mas sua mente ainda não havia organizado, então você está mais pronto do que imagina. Se inscreva neste canal, porque o que precisa crescer em você ainda tem muito espaço para florescer. E quando sua árvore interior estiver suficientemente forte, os frutos virão naturalmente. O universo está sempre observando, sempre testando, sempre procurando por administradores dignos de confiança. Você pode ser um deles.